Pense numa coisa muito preciosa, uma coisa que você almeja com todo o seu ser. Pode ser um sonho, pode ser um objeto, uma coisa, uma pessoa, qualquer coisa que você queira muito, mas muito mesmo, a ponto de que você largaria tudo que você tem somente para alcançar essa coisa. Neste vídeo, a gente vai estar falando sobre isso, sobre valor, sobre ter algo tão importante que você largaria todo o resto só para alcançar esta coisa. Meu nome é Igor, sou servo de Cristo, e nesse vídeo a gente vai estar vendo duas pequenas parábolas que falam sobre valor. Mas não é o valor sobre qualquer coisa, é o valor do reino de Deus. Então a gente vai estar vendo essas parábolas onde Jesus ilustra como a gente pode entender de uma melhor forma qual o valor que o reino de Deus ele tem na nossa vida. E se você tem acompanhado os outros vídeos, você vai ver que a gente está fazendo uma sequência. Estamos estudando algumas parábolas ali de Mateus, capítulo 13. A gente viu a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento. E hoje a gente vai estar vendo sobre essas parábolas que falam sobre valor. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 44, para que a gente possa fazer a leitura da primeira parábola juntos. Veja, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, olha, esse versículo é a nossa primeira parábola. E é bem curto, mas tem algo importante para a gente entender aqui. Então, vamos tentar destrinchar esse versículo. Então, a gente vê que tem um personagem. Há um homem que ele vai lá e ele encontra um tesouro escondido, que está em um terreno. Esse terreno, ele provavelmente estava andando por aí e deu de cara com aquele tesouro em um terreno que ele não conhecia. Ele tendo visto esse tesouro, ele fez uma coisa muito importante. Ele reconheceu o valor do tesouro. Isso foi o primeiro passo para que ele tomasse as suas decisões depois. Porque se ele não reconhecesse que aquele tesouro era algo valioso, era algo muito importante, ele teria simplesmente ignorado e deixado para lá. Mas pelo contrário, ele viu que aquele tesouro tinha muito valor. Agora que ele reconheceu o valor daquele tesouro, ele age com sabedoria. Ele pensa, ok, esse tesouro é muito importante, eu quero ter ele para mim. Então o que eu vou fazer? Eu achei esse tesouro aqui, mas eu vou escondê-lo de volta no campo, então eu vou procurar alguma forma de comprar esse terreno. Tendo comprado o terreno, eu vou lá e vou ter o tesouro para mim. Até porque ele não podia tirar o tesouro dali sem que o terreno fosse dele, ele estaria roubando do terreno de alguém. Então, poxa, o tesouro está escondido, ele vai então comprar o terreno primeiro, e agora tendo aquele campo, ele vai ter o tesouro para si. Porém, o que a gente pode imaginar é que naquele momento ele não tinha condições de comprar o terreno para adquirir o tesouro. Então, o que é que ele faz? Ele vende tudo o que ele tinha. Porque, lembra, ele reconheceu que aquele tesouro era muito importante, e até muito mais importante do que todas as outras coisas que ele tinha. Então ele não se importou, ele abriu mão de tudo, ele vendeu tudo, porque o tesouro era muito mais valioso do que tudo que ele podia ter antes. Então, vendendo tudo, agindo com essa sabedoria, ele comprou o terreno e agora sim, ele tinha acesso àquele tesouro que era tão valioso. Então, vamos lembrar que essa parábola, Jesus inicia ela dizendo: o reino do céu é semelhante a. Então, tudo isso que a gente está vendo é para a gente entender que tem uma semelhança com o reino do céu. Então, a gente precisa entender que o reino, ele é dessa forma. Às vezes nós encontramos de forma inesperada. Porém, uma vez que a gente reconhece a valiosidade do reino, a gente toma as atitudes, a gente faz tudo o que for necessário para alcançá-lo, para ter esse tesouro. E se for preciso, vamos vender tudo, nos desapegar de tudo que nós temos para alcançar este tão precioso tesouro. E aí, se a gente continua para os versículos 45 e 46, Jesus vai falar de outra parábola. Olha o que é que ele vai dizer. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi
e vendeu tudo que possuía e a comprou. Ah, bacana. Mas espera aí, não é a mesma coisa da outra? Poxa, ele encontrou uma coisa de valor, então ele reconheceu esse valor, vendeu tudo e comprou a coisa de valor. É a mesma coisa, por que Jesus está repetindo? Por que ele está falando duas vezes a mesma coisa? Mas espera aí que tem uma coisinha que talvez você não tenha prestado atenção. Veja que nessa segunda parábola, nós falamos de um personagem que é um colecionador de pérolas. Então, ele é um negociante que está procurando por essas boas pérolas. Então, a todo momento, ele já está procurando por pérolas. Porém, em determinado momento, ele encontra uma pérola que é tão, mas tão valiosa que ele vende tudo para ter aquela pérola. Porque talvez ele tenha encontrado outras pérolas no passado, mas aquela foi extremamente valiosa. Então veja que a diferença aqui é que na primeira parábola, aquele rapaz ele não estava procurando, ele encontrou por acaso. Mas nessa era alguém que já buscava. Então ele estava buscando por pérolas. Mas então nessa busca ele encontra uma que realmente vale a pena vender tudo para comprar essa pérola. Então a gente vê que tem os dois caminhos. O reino não é somente para quem encontra ele por acaso. O reino do céu também pode ser para aquele que já está procurando, aquele que está em busca de encontrar algo e acha o reino dos céus. Essa pessoa também vai estar ali dentro desse contexto. Então vamos parar para enxugar essas informações, para a gente tentar entender o significado por trás dessas duas parábolas. A gente vê de cara que as duas trazem que o reino tem um valor absoluto. E nas duas histórias a gente encontra também um personagem que ele vende tudo por algo maior, algo de valor. E a gente vê uma diferença marcante entre as duas, que no primeiro caso, o homem encontra esse tesouro por acaso. E levando para nossa vida, às vezes Deus, ele nos surpreende com sua graça. Às vezes nós não estamos procurando, não estamos esperando, mas então o reino vem até nós e começa a fazer parte da nossa vida. Enquanto na segunda história, o comerciante ele já estava procurando, e aí procurando ele encontra. Então também é esse caso em que a pessoa pode estar procurando por algo mais profundo, procurando por significado, procurando por uma razão. E então ela encontra essa razão. Ela encontra a pérola valiosa, encontra o reino de Deus. E se você está nesse vídeo agora, de alguma forma o reino já te tocou. Qual das duas pessoas você é? Você é como aquele homem no campo que encontrou esse tesouro por acaso? Ou você é como o negociador de pérolas que procurava por algo mais profundo e agora finalmente achou? Deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Mas certo, entendendo isso, o que é que essas parábolas significam para nós hoje? A gente tem que entender que o reino de Deus, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Lembra aquela coisa que eu te pedi para pensar no começo do vídeo? Pode ter certeza que a presença de Deus, o seu reino, a sua salvação, vale muito mais do que isso. E o que nós estamos falando aqui não é literalmente de vender tudo que a gente tem como os personagens fizeram nas histórias, mas significa renunciar tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Então pode ser um comportamento, pode ser um hábito, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Talvez você precise vender algo de verdade, ou talvez não. Mas se você vê que há algo que está te impedindo de chegar a Cristo, te impedindo de fazer parte do reino, então você precisa se livrar daquilo, precisa renunciar e precisa, assim como os personagens fizeram, vender para que você busque aquilo que é mais valioso. Para entender melhor, vamos ver o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses em sua carta, no capítulo 3, versículo 8. Ele diz o seguinte: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Então olhe só essas palavras. Ele considera todas as outras coisas como perda, como esterco,
se comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo Jesus. Então veja que o reino, ele exige decisão, exige entrega, exige prioridade. Mas não se trata de se esforçar para merecer o reino de Deus. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece o amor de Deus, porque nós pecamos contra Ele todos os dias. Porém, se trata de reconhecer o valor dele, o valor do reino, e então escolher por amor fazer parte desse reino. Então, tome este momento que nós tivemos como um convite a refletir. Qual dessas duas parábolas mais tocou você? Qual você se conecta mais? Será que, assim como os personagens, você já reconheceu o valor do reino de Deus? O convite de Jesus é claro. O reino está diante de você. Vale a pena largar tudo para vivê-lo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado a entender o valor do reino de Deus. Não é qualquer coisa, é a pérola mais preciosa. É o tesouro escondido no campo. Então, se você entendeu isso, compartilhe esse vídeo com um amigo seu para que ele possa estar entendendo também. E vocês possam juntos estar seguindo em busca desse reino. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos e deixa o like para mostrar para o YouTube que você está gostando desse conteúdo. Continua estudando a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.